Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. Ouvimos aqui Paulo Portas dizer que é possível fazer uma legislatura sem maioria absoluta, Passos Coelho também a referir que todos os partidos devem contribuir para uma solução, mas o acordo não é uma folha em branco, é preciso haver negociação e importa perceber até que ponto há essa vontade para fazer cedências de ambas as partes. É verdade, mas essas cedências serão essenciais, desde logo porque, tendo sido fácil o entendimento entre PSD e CDS, a verdade é que ambos os partidos perceberam que desta vez, para esta legislatura, vai ser preciso introduzir nesse mesmo acordo não aquilo que é apenas o entendimento programático de PSD e de CDS, mas também, lançando a escada, algumas das perspectivas que o Partido Socialista tem sobre aquilo que deve ser o futuro de Portugal. E esse aspecto, quanto a mim, é o aspecto mais relevante daquilo que tem sido dito e daquilo que também estará plasmado nesse acordo PSD-CDS. Isto é, há aqui uma vontade de seduzir o Partido Socialista para o projeto que será um projeto em termos de governo apenas do PSD e do CDS. Do outro lado, do lado de António Costa, atual secretário-geral do Partido Socialista, terá que haver, em primeiro lugar, uma clarificação sobre se quer agradar à esquerda do Partido Socialista, isto é, às tentativas, em particular do Bloco de Esquerda, de procurar haver um governo que tenha uma composição mais compatível com aquilo que comunistas e bloquistas defendem e onde alguma parte do programa socialista se poderia encaixar, ou se, pelo contrário, vai responder ao apelo do Presidente da República e, mantendo aquela que é a sua configuração mais europeísta, uma configuração onde os pontos de contacto com o programa de governo da coligação Portugal à Frente são muitos, dará condições para este governo. Desde logo, naquilo que Pedro Passos Coelho há pouco apontou como sendo essencial, que é o Orçamento de Estado. Sem o Orçamento de Estado aprovado, eu penso que isso ficou muito claro nas declarações de Pedro Passos Coelho, será muito difícil assegurar tudo o resto. E no tudo o resto, respondendo à tua pergunta inicial, está verdadeiramente aquilo que interessa, isto é, as medidas sem as quais Pedro Passos Coelho e Paulo Portas vão considerar que não têm condições para governar. Ou seja, o PSD poderá apresentar um programa que pode obrigar o PS a rejeitá-lo, se for contra todos os princípios dos socialistas. Eu penso que não será isso que acontecerá. Eu penso que vai haver um cuidado muito particular em introduzir nesse programa de governo aspectos junto dos quais António Costa terá muita dificuldade em dizer não, porque de outra forma Pedro Passos Coelho corre dois riscos. O risco de Cavaco Silva, depois do apelo que fez ontem, recusar indigitá-lo como Primeiro-Ministro, dizendo que você não criou condições para encontrar um apoio parlamentar mais alargado do que aquele que neste momento tem. O segundo risco é o risco de ficar aos olhos da opinião pública como alguém que inviabilizou aquilo que todos neste momento compreendem ser necessário, que é esse entendimento alargado. Portanto, eu diria que Pedro Passos Coelho vai tentar uma outra estratégia, a estratégia de amarrar António Costa a este programa eleitoral, deixando com poucas condições para ele o poder rejeitar. E, no caso de António Costa fazer algum fincapé em relação a esse programa, deixá-lo mais isolado. E deixá-lo isolado para um cenário de eleições antecipadas, onde Pedro Passos Coelho pode tentar uma estratégia idêntica à que Cavaco Silva tentou em 87, isto é, procurar a maioria absoluta junto de um eleitorado que perceberá que Pedro Passos Coelho não foi deixado com condições suficientes para governar de acordo com aquilo que foi a vontade maioritária dos portugueses. Em teoria e nas declarações, a coligação não exclui o PS do governo, mas o que haverá serão apenas entendimentos, portanto, uma maioria de incidência parlamentar. Sim, não se vê aqui nenhum sinal de uma tentativa de trazer o Partido Socialista para dentro do governo. E penso que, de resto, António Costa jamais o assumiria. Seria, diria, até o fim político de António Costa no momento em que ele aceitasse ter algumas pastas neste executivo governamental. Eu penso que não está na cabeça nem de um lado nem do outro. O que estará na cabeça também de Pedro Passos Coelho é, na composição governamental, que ele já se recusou a discutir neste momento, e parece-me sensato, ter nomes que sejam mais ou menos consensuais para as partes. Nomes de independentes, por exemplo, ou figuras que, mesmo próximas da coligação de direita, não sejam antipáticas em termos daquilo que são as suas propostas programáticas para as diferentes áreas ao Partido Socialista. E aqui haverá algumas áreas que são particularmente sensíveis. Todas as áreas que dizem respeito ao Estado Social,
desde logo a área da segurança social, a área da educação, a área da saúde. Aí Pedro Passos Coelho e Paulo Portas terão que ser muito sensíveis à escolha dos rostos, na medida em que esses rostos poderão ser ou poderão inviabilizar aquilo que é o apoio que o Partido Socialista dará quando reconhecer nesses rostos alguém que estará nos antípodas, no contrário daquilo que o Partido Socialista deseja para essas áreas. Falavas há pouco na decisão de António Costa em seguir o caminho da coligação, ou dos entendimentos com a coligação, ou virar mais à esquerda, um entendimento à esquerda. O Presidente da República, no discurso, não se dirigiu diretamente a isso, não falou diretamente, mas deixou a entender que isso está posto de parte. Sim, deixou indiretamente a entender que dificilmente aceitará um governo que contenha no seu interior partidos políticos que não respeitem alguns acordos internacionais, nomeadamente aqueles que dizem respeito ao funcionamento da União Económica e Monetária. E aí está, quase que automaticamente, a excluir o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que em relação a essas matérias têm posições que não são coadunáveis nem com o Partido Socialista, nem com a coligação Portugal à frente. Evidentemente que qualquer um desses partidos poderá agora fazer alterações programáticas de maneira a ajustar-se ao apelo do Presidente da República. E se reparares, nas declarações recentes que fez, Catarina Martins, porta-voz do Bloco de Esquerda, colocou como condições essenciais alguns pontos que deixam de fora essas intransigências em que o Bloco de Esquerda, durante a campanha eleitoral, fez ponto de honra. E, portanto, dá aqui a ideia de que o Bloco de Esquerda estará também a tentar tornar-se suficientemente maleável, flexível, para que o Partido Socialista não exclua essa força partidária num entendimento governativo que exclua, aí sim, PSD e CDS. No entanto, é preciso recordar, Bloco de Esquerda e Partido Socialista também não têm apoio maioritário no Parlamento. Seria preciso, nesse cenário, o apoio da CDU. E aí, nas palavras de Jerónimo de Sousa, as intransigências, as linhas vermelhas são muito mais claras e, portanto, não me parece haver aqui nenhuma probabilidade de cenário em que o governo não seja um governo liderado por Pedro Passos Coelho. E como é que vês as críticas por parte do Partido Socialista em relação ao encontro entre o Presidente da República e Passos Coelho? António Costa a referir que Cavaco Silva não devia ouvir apenas o líder do partido ao qual pertence. Sim, porque com este sinal, Cavaco Silva, de alguma forma, indicou já de maneira muito perentória que está à espera que seja Pedro Passos Coelho a liderar um governo. Isto é, excluiu a possibilidade de António Costa conseguir o apoio à esquerda e ser ele a encabeçar um governo. Embora depois, na prática, possa não ser isso que acontece. Como eu dizia há pouco, se eventualmente António Costa for eficaz, hábil, a conseguir trazer para o programa eleitoral do Partido Socialista, com o qual, me pareceu, a Cavaco Silva não tem nenhuma resistência. Essas forças partidárias, eventualmente, tudo poderá voltar à estaca zero e ser António Costa o próximo primeiro-ministro. Agora, é verdade que Cavaco Silva, de alguma maneira, subverteu aquilo que é o processo normal. E conhecendo Cavaco Silva, sabendo nós que ele é um puro institucionalista, ele certamente que o fez apenas com o único propósito, que de resto foi há pouco salientado por Pedro Passos Coelho, a necessidade de haver alguma rapidez. Isto é, Cavaco Silva quis dizer a Pedro Passos Coelho que até ao dia 14, data em que serão fixadas os resultados oficiais destas eleições, ele deverá já garantir uma situação de estabilidade política, governativa, de maneira a que logo a seguir possa começar a compor o governo. Se Cavaco Silva esperasse pelo dia 14 para, como diz a Constituição, começar então apenas aí a ouvir os partidos, ter-se-ia perdido pelo menos uma semana. Portanto, eu percebo a queixa de António Costa, ela é legítima do ponto de vista político, percebo também que Cavaco Silva queira ter acelerado um pouco mais o processo e, como eu dizia, sem inviabilizar nenhuma outra solução governativa que esteja na frente, embora me pareça que ele tenha o entendimento que eu também faço, que à esquerda vai ser muito difícil fazer o entendimento entre três partidos ou três forças partidárias que são muito divergentes em termos programáticos, apesar de estarem em maioria no Parlamento e apesar de partilharem ideologicamente um mesmo setor.
E para tudo isto, para as cedências com a coligação, o Partido Socialista precisa também de ter estabilidade. Claro. Isso vai concretizar-se, no teu entender, até às presidenciais? Essa é outra variável muito importante, porque até agora António Costa tem dado sinais contraditórios, tem dado sinais de que poderá entender-se à esquerda, tem dado sinais de que poderá preferir a coligação para um apoio parlamentar. E, de resto, figuras várias do Partido Socialista têm feito declarações num sentido e noutro. António Costa vai ter, em primeiro lugar, que clarificar qual é a posição do Partido Socialista. Em segundo lugar, mostrar que tem capacidade de liderança. Isto é, quando for marcado o Congresso, e ele já o estipulou para depois das eleições presidenciais, ser ele quem sai vencedor de uma eventual contenda com algum adversário interno. E saber também se há algum adversário interno de peso que, entretanto, possa aparecer para contestar a sua liderança. E durante todo esse trajeto, e esse trajeto acontecerá já nos próximos meses, se perceberá se o Partido Socialista, para além da clarificação que António Costa vai ter que fazer, tem também uma unidade, isto é, se não aparece António Costa a clarificar por um lado e haver uma figura, como por exemplo Francisco Assis, a clarificar em sentido contrário, percebendo que eles depois vão entrar em rota de colisão logo a seguir às presidenciais. E esse sinal é um sinal que também certamente Cavaco Silva terá em conta no momento em que definir quem é que acha que pode ser o próximo primeiro-ministro. E as presidenciais vão entrar também aqui no meio de toda esta agitação política. Quais são os candidatos que mais interessam neste momento aos partidos? Os partidos devem apoiar ou não candidatos? Como é que vês esta questão? Eu diria que do lado do Partido Socialista, António Costa já deu o sinal muito claro. Dificilmente o PS apoiará algum candidato presidencial na primeira volta. Isto é, esperando que as várias candidaturas na área socialista possam entrar em competição e que saia dessa competição um vencedor, que António Costa usou a expressão de fazer com que essa primeira volta seja uma espécie de primárias, isto é, o Partido Socialista, sem nenhuma interferência, deixar que um dos candidatos, ao chegar à sua segunda volta, seja o seu candidato. Do lado da direita, a situação é um pouco mais confusa. Não sabemos que candidatos é que irão aparecer. Há dois prováveis, Marcelo Rebelo de Sousa e Rui Rio. Há um que é mais provável que outro, que é o caso de Marcelo Rebelo de Sousa. O único sinal que nós temos da coligação PSD-CDS é de que qualquer apoio será feito em simultâneo. Qualquer apoio será feito pelo PSD e pelo CDS. Isso restringe imediatamente aquele que é o leque de opções. E isso leva-me a concluir que, eventualmente, o PSD e o CDS possam ter uma atitude semelhante à do Partido Socialista. Não interferir, no caso de, por exemplo, aparecer um nome como Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa, que podem ter graus de aproximação diferentes a um partido e ao outro. E como neste momento é absolutamente crucial para Pedro Passos Coelho e Paulo Portas não mostrar nenhuma fissura dentro da coligação, qualquer divergência em relação ao apoio a um desses candidatos poderia ser fatal. E, portanto, a minha previsão é que, nesta primeira volta, nem PS, nem PSD e CDS façam nenhum apoio. Dúvidas tenho relativamente ao Partido Comunista, que tradicionalmente tem um candidato próprio, desta vez não me parece que esteja a apresentar alguém, e o tempo já é pouco. Do lado do Bloco de Esquerda, eu diria que vai haver um compasso de espera até perceber o que é que o Partido Socialista vai fazer, porque nesse trabalho de sedução política para a legislatura, o Bloco de Esquerda não vai querer agora entrar em colisão com o Partido Socialista na questão das presidenciais.